que define o seu propósito? O propósito são construídos para nortear empresas, líderes, famílias ao redor do mundo. A Apple diz que seu propósito é criar produtos inovadores para melhorar a vida das pessoas. A Amazon declara que sua missão é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Se você procurar no Google, verá que os propósitos mais buscados pelas pessoas incluem ser feliz, deixar um legado, fazer a diferença, construir uma família, ter sucesso. A verdade é que vivemos orientados por um propósito, mesmo sem perceber. Nossas decisões, escolhas de carreira, amizades, investimentos, tudo é filtrado por aquilo que acreditamos ser o nosso papel aqui. Por exemplo, uma empresa que vende chocolate para presentes fará tudo, campanhas, lançamentos, comunicação, pensando em datas comemorativas. Agora, pare e pense comigo. Qual é o seu propósito? O que está te guiando nesse momento? O que dita suas decisões, seus desejos, seus relacionamentos? Ser um bom pai, uma boa mãe, um líder exemplar, um funcionário eficiente? Tudo isso é nobre, mas será que é o principal? É o verdadeiro propósito? A Bíblia nos revela o verdadeiro propósito da nossa existência. Ela nos mostra que fomos criados para algo eterno. Fomos feitos para Deus, para viver em comunhão com Ele. Não apenas espiritual, mas plena, visível, física e eterna. O céu é a nossa pátria real. O céu não é abstrato. É o lar onde Deus habita e para onde Ele está conduzindo seus filhos. E hoje, ao olharmos para Apocalipse 21, versículo 9 a Apocalipse 22, versículo 5, veremos a revelação final do nosso propósito. Viver eternamente com Deus, em comunhão perfeita, como cidadãos da cidade celestial. Vamos dividir a nossa palestra em duas partes. Criados para habitar com Deus, 21, 9 a 27. Criados para servir e reinar com Deus, 22, de 1 a 5. Se é verdade que o propósito define o plano, então precisamos ver qual é o plano de Deus para aqueles que o seguem. Em Apocalipse 21, Deus não apenas nos conta o fim da história, ele nos mostra o nosso destino. É o que João vê, e o que o João vê é surpreendente. João não vê pessoas reunidas, ele vê uma cidade linda, perfeita, resplandecente com a glória de Deus. É como se o próprio Deus dissesse: quer saber para onde você está indo? Deixe-me mostrar sua verdadeira casa. Na primeira parte da nossa passagem, veremos como essa cidade revela o centro da eternidade, a presença de Deus, habitando com o seu povo. Desde o início, Deus criou o ser humano com um propósito claro: viver em comunhão com Ele, refletir sua glória e governar em parceria com Ele sobre a criação. Gênesis 1, 26 a 28. Adão e Eva não foram apenas colocados no jardim, foram chamados para habitar com Deus. Foram criados para habitar com Deus num espaço sagrado, onde tanto o céu quanto a terra se encontravam. Mas o pecado quebrou essa comunhão. A humanidade foi expulsa do Éden. Desde então, todos os esforços da história bíblica, desde o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, apontavam para o desejo de Deus. Estabelecerei minha habitação no meio de vocês, e andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levíticos 26, 11 a 12. Esse é o plano.
Esse é o propósito eterno. Agora em Apocalipse 21, Deus nos mostra o cumprimento final desse propósito. João é levado em espírito a um monte alto, 21:10. E o que ele vê não é apenas uma cidade bonita, é a noiva do Cordeiro, versículo 9. A cidade é o povo de Deus glorificado, reunido e completo. A cidade desce do céu. Ela não é construída pela humanidade. Ela vem de Deus. Tudo é perfeito. Ela resplandece com a glória de Deus, versículo 11, como um cristal puro, sem sombra, sem engano, sem pecado. Ela é cercada por muralhas, não porque precise se proteger, mas porque tudo ali é santo. As 12 portas trazem os nomes das 12 tribos de Israel, versículo 12. E os fundamentos têm os nomes dos apóstolos, versículo 14. Isso mostra que toda a história da redenção está ali presente. A promessa feita a Abraão e o cumprimento em Cristo convergem na cidade. O anjo mede a cidade e ela é um cubo perfeito. Largura, altura, profundidade iguais. Versículo 16. Esse formato ecoa o Santo dos Santos no templo antigo do Antigo Testamento. 1 Reis 6:20. Agora a cidade inteira é o Santo dos Santos. Deus habita plenamente com o seu povo. E não há templo nela, versículo 22, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Deus não está mais escondido atrás de véus. A comunhão foi restaurada, o propósito foi cumprido. A cidade não tem necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 23. João já havia escrito em seu evangelho: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. João 1:4-5. Agora essa luz brilha eternamente. As nações andarão à sua luz, os reis trarão a ela a sua glória, versículo 24, mostrando que não perdemos nossa identidade na eternidade. Ela é redimida e oferecida em adoração. Então João vê um detalhe poderoso. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Versículo 25. Essa cidade é aberta e segura, mas também é santa. Nela jamais entrará algo impuro. Apenas o que estão escritos no livro do Cordeiro. Versículo 27. Essa é a cidade que nos espera. Essa é a realidade do plano de Deus. O propósito da criação foi restaurado. Comunhão plena e luz sem fim. E ao contemplarmos tudo isso, a cidade perfeita, a luz que vem do próprio Deus, a ausência do templo, as portas sempre abertas e ainda a santidade absoluta, percebemos que o que define essa cidade não é a sua arquitetura, mas a sua essência. A Nova Jerusalém é gloriosa porque Deus está ali. Ela é santa porque a luz vem do Cordeiro. Ela é segura porque nada pode ameaçar a presença do Todo-Poderoso. Ela é o destino da igreja porque ele nos amou e nos preparou um lugar. João 14:2-3. O que João viu não foi apenas uma realidade futura, foi uma revelação do que sempre foi o propósito de Deus: habitar com o seu povo, andar com eles, ser a luz deles e ser adorado por eles, ou seja, por nós. Com isso, chegamos ao nosso primeiro princípio. Fomos criados para viver com Deus no centro da nossa história. Fomos criados para viver com Deus no centro da nossa história. Você passa anos planejando onde vai morar,
escolhe o bairro, a estrutura, o conforto, mas já parou para refletir se suas decisões estão firmadas no propósito eterno de Deus? João viu a cidade santa, preparada por Deus, gloriosa e eterna, mas ela não foi construída por mãos humanas, nem é conquistada por méritos. Ela é um presente de Deus para os que pertencem ao Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, os que creram em Jesus e se entregaram a Ele. A entrada é pela graça, do começo ao fim. Mas a pergunta que permanece é essa: seus propósitos estão alinhados com a identidade de um cidadão da Nova Jerusalém? O céu não será a extensão da sua agenda. O céu é o cumprimento do propósito eterno de Deus: habitar com o seu povo e ser glorificado no meio deles. A glória de Deus ilumina a cidade. Não há templo, porque o próprio Senhor é o centro. Então deixe-me perguntar de novo: o que está no centro da sua vida? O que te move? Reconhecimento? Conforto? Sucesso? Ou magnificar a Deus com a sua vida, aqui e agora? Talvez hoje seja o dia de revisar seu propósito. Assim como uma empresa pode mudar seu slogan, sua missão, você pode deixar Deus reorientar a sua identidade. A missão do BSF, ela é clara: Magnify God and mature His people. Magnificar a Deus e levar seu povo à maturidade. Que tal pegar emprestado o começo dessa missão e transformá-lo no seu novo propósito pessoal? Magnificar a Deus, talvez conduzir minha família em santidade. Magnificar a Deus, talvez servir com fidelidade. Magnificar a Deus, talvez espelhar sua glória no meu trabalho. Você está disposto a fazer desse propósito a nova marca da sua vida? Segunda divisão. Até aqui, João nos mostrou o lugar que Deus preparou. Uma cidade santa, perfeita, onde o propósito eterno de Deus é visível em cada detalhe. A comunhão restaurada, a santidade presente e a glória de Deus no centro de tudo. Mas Deus não nos chama apenas para habitar em um lugar perfeito. Ele nos chama para viver uma vida nova, eterna e plena com Ele. E agora, na continuação da visão, João vai além da arquitetura da cidade. Ele mostra o que acontece dentro dela, uma vida que flui da presença de Deus. Onde tudo que foi perdido no Éden é restaurado. Onde o propósito da criação finalmente se cumpre. O anjo agora mostra a João o rio da água da vida, claro como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 1. Esse rio não está ali por estética. Ele é o símbolo máximo da fonte de toda a vida, que jorra diretamente do próprio Deus. No Éden também havia um rio que irrigava o jardim. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 10. E ali estava a árvore da vida. Mas quando Adão e Eva pecou, quando o homem pecou, foi expulso da presença de Deus e impedido de comer dessa árvore. Gênesis 3, 22 a 24. Agora, no centro da cidade celestial, a árvore está de volta, no meio da rua, de ambos os lados do rio, frutificando mês a mês, suas folhas servindo para a cura das nações. Versículo 2. Tudo que foi perdido no Éden é restaurado aqui, de forma gloriosa e multiplicada. A morte foi vencida, a maldição desfeita, a separação foi eliminada. E João ouve: já não haverá maldição nenhuma. Versículo 3. A terra não está mais debaixo do peso da queda. O suor do rosto, a dor do parto, o orgulho dos reis, tudo foi transformado.
E o que os servos de Deus fazem nesse novo mundo, eles servem. Eles veem o rosto de Deus. Eles levam o nome dele em suas testas. Versículo 3 a 4. Essa é a imagem mais pura do cumprimento do propósito original. Em Gênesis, fomos criados para refletir a imagem de Deus e governar com ele sobre sua criação. Agora em Apocalipse, os servos reinam com Deus para sempre. Versículo 5. Mas não reinam longe de Deus. Reinam iluminados por ele. Não haverá mais noite. Não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Versículo 5. Não pertencemos à cidade, pertencemos a Deus. Essa é a maior honra do céu. A vida eterna, então, não é apenas viver para sempre, é viver na presença de Deus, servindo com alegria, vendo sua face e reinando com ele sem fim. Com isso, chegamos ao nosso segundo e último princípio. Serviremos a Deus em alegria perfeita e comunhão eterna. Serviremos a Deus em alegria perfeita e comunhão eterna. Já pensou o que significa ver o rosto de Deus? O rosto daquele que te criou, te buscou e te salvou? O rosto de quem te amou antes da fundação do mundo? João viu. Ele viu servos diante do trono, não consumidos, não escondidos, mas reconhecidos, marcados e pertencentes. Ele viu alegria, não apenas por estar no céu, mas por servir a Deus sem culpa, sem distração, sem medo, sem peso, sem obrigação. E você? Com que coração você tem servido ao Senhor? Ainda vive correndo atrás do que já não vai importar? Ou já começou a viver como alguém que foi chamado para algo eterno? Porque a vida eterna não começa depois da morte. Ela começa quando cremos em Jesus. Não há noite na cidade celestial, mas talvez hoje você esteja vivendo no escuro, perdido em rotinas que não te alimentam, preso a tarefas que te escravizam ou te esvaziam, servindo a Deus com pressa, com medo ou com cansaço. Quando serve? Quando ele te chamou para servi-lo com luz nos olhos e alegria no coração. Deus te chamou para servi-lo com luz nos olhos e alegria no coração. O céu está cheio de servos, mas servos não derrotados. Servos que reinam, servos que brilham pela luz do Cordeiro, servos que vivem debaixo da luz do trono. Então, se é isso que você será para sempre, por que esperar mais um dia para viver assim? Se é isso que você será para sempre, por que esperar mais um dia para viver assim? Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem.